Chegando com as informações importantes do Cruzeiro nesta segunda-feira. O time treinando agora pela manhã, fechando a preparação, seguindo viagem à tarde para Santiago. Quarta-feira tem decisão pela Copa Libertadores da América. O fim de mais uma rodada no Brasileirão. O Cruzeiro perdeu posições em relação ao começo da rodada. Tudo isso você confere a partir de agora aqui na Samuca TV. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia. Nesta segunda-feira, Campeonato Brasileiro, final de mais uma rodada, rodada de número 14 da Série A. E o Cruzeiro perdeu uma grande chance, hein? Se tivesse derrotado o Atlético Mineiro, o Cruzeiro estaria pela primeira vez na primeira parte da tabela de classificação, mas perdeu. Perdeu 3 posições em relação ao início da rodada e o Cruzeiro terminando em 15º, 1 ponto apenas à frente do primeiro da zona de rebaixamento, que agora é o Corinthians. Tivemos Flamengo 2, Vasco da Gama 2, São Paulo 2, Bahia 2, Chapecoense 1, Red Bull Bragantino 2, Internacional 2, Fluminense 0, Mirassol 2, Corinthians 1 em termos de Campeonato Brasileiro. Próxima rodada somente no final de semana. O assunto agora é Copa Libertadores da América. O Cruzeiro volta a treinar nesta segunda-feira pela manhã. À tarde segue viagem, voo fretado para Santiago, no Chile. E aí o Cruzeiro se concentra na terça, treina em Santiago e fecha a preparação para o jogo diante da equipe da Universidade Católica na Claro Arena. Teremos torcedores do Cruzeiro marcando presença em Santiago. E aí o Cruzeiro joga a vida na Copa Libertadores nesta quarta rodada. Já falamos muito sobre isso, a questão do critério de desempate ser o confronto direto, e hoje o Cruzeiro com os mesmos 6 pontos de Católica e Boca, mas ficando na terceira colocação do grupo. Os 2 primeiros se classificam para as oitavas de final. O terceiro colocado vai disputar a Copa Sul-Americana. A preparação, então, sendo encerrada nesta segunda-feira. E aí, Arthur Jorge comanda o penúltimo treinamento. O último, como eu disse, será em Santiago. Ele que não terá Bruno Rodrigues. O Cruzeiro deve informar nesta segunda-feira. O Bruno Rodrigues passou por exame de imagem, teve um edema constatado. Não é lesão muscular, mas deve ficar fora do jogo desta quarta-feira. Previsão de retornar no sábado, lá em Salvador, diante da equipe do Bahia. De qualquer forma, vamos aguardar e acompanhar. Estaremos ao vivo na chegada do Cruzeiro, diretamente de Santiago, no Chile. O assunto agora é Copa Libertadores da América. Não acha que o Matheus Pereira do Cruzeiro, toda vez que tem jogo importante, ele se esconde? Qual o melhor se mostra um jogador pequeno, não é decisivo? Dalmo, por exemplo, Cruzeiro e Boca, jogo para mim super importante, Libertadores da América, os 2 favoritos do grupo. O Matheus Pereira arrebentou no jogo, inclusive a imprensa argentina o elogiando pra caramba, né? No jogo contra o Galo, não só o Matheus Pereira, mas todo o time do Cruzeiro jogou bastante abaixo, tá? Frederico Fonseca, você acha que o Cruzeiro poderia contratar o Montoro e o Barbosa do Botafogo, ou foram só boatos? Cara, o Barbosa, não dá para dizer que houve uma insistência, mas o Arthur Jorge sugeriu. Mas a verdade é que o Palmeiras já tinha avançado na contratação, 20 milhões de reais, o Cruzeiro considerou a pedida muito alta e meio que descartou a negociação. Sobre o Montoro, confesso que eu não tinha ouvido falar. Deixa eu ver quantos jogos o Montoro tem. Esse é um ponto importante. Toda vez que você vê especulação sobre algum atleta para o seu time para julho, primeira coisa que você tem que ver é o número de jogos que ele já disputou no Brasileiro. Por exemplo, o Montoro tem 11. Isso significa que ele pode jogar só mais uma partida antes de uma eventual transferência, tá? Porque você sabe, quem jogou 13 partidas fica impedido de jogar por outro clube brasileiro. Por exemplo, o Danilo, que está sendo especulado no Palmeiras e no Flamengo, já tem 11 jogos no Botafogo, assim como o Montoro pode entrar em campo só mais uma vez. Você sabe alguma coisa sobre contratações no Cruzeiro? Frederico Fonseca, são 5 alvos do Cruzeiro para metade do ano. Um lateral esquerdo, um goleiro dos sonhos é o John, um zagueiro, a negociação no momento é com o Igor Júlio, um volante, o Gregory do Al Rayyan, e uma ponta,
que especulam que pode ser o Luiz Henrique. Acho difícil, por conta das cifras, o Zenit pede 40 milhões de euros. Sandro, o Dybala, a história do Dybala é curiosa, né? Ele está de saída da Roma, o contrato acaba em 30 de junho. E o Danilo e o Alexandro, que jogaram muito tempo com o Dybala na Juventus, fazem desde o ano passado uma baita campanha para que o Dybala seja contratado. A relação deles é tão próxima que envolve até as esposas, né? A esposa do Dybala é muito próxima da esposa do Alexandro e da ex do Danilo. O Danilo acabou se separando. Inclusive, a esposa do Dybala veio ao Rio de Janeiro para conferir um pouquinho da estrutura, onde moraria, escola das crianças, enfim. Mas na Argentina surgiu a informação de que o Boca Juniors fez proposta interessante e deve anunciá-la muito em breve, tá? Enfim, o Dybala seria um cara que caberia muito no futebol brasileiro. Dybala e Almada, você perder eles para a Argentina, cara, é frustrante, né? É claro que o fato deles serem argentinos conta, e de que River e Boca são os interessados, mas especialmente o Almada com 25 anos, para ir para o River que joga a Sul-Americana, me parece, só para deixar o português claro, se o Almada acerta com o River Plate, é um tiro no pé de Flamengo, de Palmeiras, de Cruzeiro, dos clubes com maior capacidade financeira, porque você está perdendo o Almada, uma baita oportunidade de mercado, para um clube que é poderoso na Argentina, mas não se compara com os brasileiros e mais, que vai estar jogando a Sul-Americana, não está nem na Libertadores da América. O Wallace, volante do Cruzeiro, pode ir para o São Paulo. Levi, o Wallace ganha R$1.200.000 por mês e não consegue jogar com a camisa do Cruzeiro, tá? Preciso contar que Pedrinho BH injetou R$269 milhões no Cruzeiro para evitar que as coisas ficassem ainda mais complicadas do ponto de vista financeiro na temporada passada na Raposa. Para explicar em detalhes essa história, o Cruzeiro terminou a temporada de 2025 com um prejuízo de R$115 milhões. Isso tem muito a ver com um aumento nos gastos do departamento de futebol. Somente com contratações foram R$364 milhões. Para cobrir os rombos causados por tanto dinheiro investido, o principal acionista do Cruzeiro precisou injetar R$269 milhões na SAF. Parte dessa grana no aporte, a outra parte em empréstimo. A Tari Sports, que é a empresa da família do Pedro Lourenço, emprestou R$113 milhões. Vale a lembrança de que o Pedrinho BH é dono de 90% das ações. Os outros 156 milhões foram injetados como adiantamento para aumento da capital da SAF. Essas medidas permitiram que o Cruzeiro terminasse a temporada com um caixa negativo em apenas R$6 milhões. Não fosse isso, e as cifras seriam ainda mais assustadoras. Nicola, o que você quer dizer com tudo isso? O Cruzeiro tem que se preocupar? Não, até porque o dono da SAF Cruzeirense, como eu já contei para vocês, tem uma rede de supermercados que faturou na temporada passada 25 bilhões e 700 milhões de reais. O que dá para cravar é que hoje o Cruzeiro gasta muito mais do que arrecada. E se continuar desse jeito, vai precisar de socorro do ponto de vista financeiro do principal acionista, do dono da SAF Cruzeirense, por mais anos e anos.